Fala aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz Mion, estamos de volta aqui com a nossa aula de Geografia da População, dando continuidade, ao conteúdo relacionado às transformações estruturais, comportamentais que levam a população de maneira geral, as sociedades, a mudarem as suas características. E no nosso tópico de hoje a gente vai trabalhar aqui agora pirâmide etária. Extremamente recorrente, se você pegar os vestibulares do Brasil inteiro, públicos e privados, a gente vai ter aí questões onde o aluno ele é colocado para observar uma pirâmide etária, observar essa estrutura gráfica e conseguir especular ou interpretar quais são os tipos de situações que aquela sociedade pode estar vivendo, qual é o tipo de condição de vida que aquelas pessoas devem estar submetidas. Então a gente vai entender aqui hoje como a pirâmide etária ela é extremamente importante para a gente fazer uma análise e entender a sociedade de maneira mais ampla. Aí vem aqui comigo, dá uma olhadinha aqui, o que é a pirâmide etária em primeiro momento? Toda a população, quando você faz lá o censo, no Brasil é feito pelo IBGE, a gente vai calcular o número de habitantes e a faixa etária desses habitantes. A pirâmide etária ela serve para fazer essa representação gráfica de como a população de um país, de uma cidade, de uma região estão formadas, está estruturada em um determinado momento histórico. Então você pode ter uma pirâmide que representa ano a ano, você consegue acompanhar a evolução da população ano a ano a partir das transformações da sua pirâmide etária. Ela é dividida da seguinte forma. Eu tenho aqui, quanto mais próximo, a gente tem a base. Eu tenho um eixo central que começa, que é o eixo das idades. Vai da idade mais baixa, que é o recém-nascido, o bebê, 0 anos de idade, até os indivíduos mais longevos, o pessoal mais velho. Então a base está aqui, esse recorte é o que vai configurar a população jovem de uma sociedade, então que está estendendo aí de 0 até 15 anos. Quando eu passo dessa fase, quando eu chego nesse trecho aqui, eu tenho o corpo da pirâmide, que vai estar a população entre 16 e 64 anos, que vai ser chamada de população economicamente ativa. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. E o topo, aquela população mais idosa, ou seja, eu tenho a população acima dos 65 anos até o momento da sua morte, Vamos ver qual é a expectativa de vida da população, e aí eu tenho os indivíduos que ultrapassam, que são a minoria, que ultrapassam essa condição padrão da expectativa de vida. Quando a gente olha para uma pirâmide, a primeira coisa que a gente pode saber é se o país que está sendo representado ali, a cidade que está sendo representada ali, tem uma boa ou uma baixa qualidade de vida. Por quê? A gente já sabe que quando a gente olha para uma transformação populacional, a gente tem que levar em conta a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, e a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos em um ano. Se eu tenho um país onde a natalidade é muito alta, eu sei que a quantidade de jovens que eu vou ter naquela sociedade é grande. Logo, a base da pirâmide tende a ser mais larga. Em compensação, se a qualidade de vida for ruim, se o acesso ao setor médico sanitário for precário, a expectativa de vida vai ser mais baixa, o número de indivíduos que vai viver até a idade mais avançada vai ser muito menor, e aí é lógico, o topo tende a se estreitar. Quando a gente olha então como é que seria uma pirâmide de um país desenvolvido? Nos países desenvolvidos, a qualidade de vida é boa, então eu tendo a ter um topo mais largo, a população tende a conseguir chegar em idades mais avançadas, Então eu vou ter um número maior de idosos na sociedade. Em compensação, a base ela tende a ser mais estreita. Nos países desenvolvidos, a população é majoritariamente urbana, eu tenho a mulher inserida no mercado de trabalho de maneira mais forte, eu vou ter o acesso aos métodos contraceptivos, a lógica do planejamento familiar já mais consolidada, então a taxa de natalidade vai ser menor, fazendo com que a base seja mais estreita, devido à população jovem um pouco mais reduzida. Nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, que ainda a maior parte deles ainda é concentrada na América Latina, no continente africano, no continente asiático, eu vou ter a estrutura de pirâmide mais consolidada. O topo estreito, porque a expectativa de vida é baixa, a qualidade, a condição de vida é mais difícil, e a base mais larga, porque como a população ainda às vezes se encontra em áreas rurais, os acessos aos métodos contraceptivos são mais difíceis, a informação, os índices educacionais são mais baixos, as pessoas tendem a ter um número maior de filhos, então o número de jovens é mais amplo, então a base vai ser mais larga. Quando a gente viu no outro vídeo, se você não viu, clica aí e assiste o vídeo falando de transição demográfica,
a gente sabe que as transformações, elas vivem em etapas. Então, como é que a pirâmide etária ela se apresentaria em cada uma das etapas da transição demográfica? Então, aqui, ó, a etapa número 1, quando eu tenho a natalidade alta, a base mais larga, e a mortalidade também alta, o topo mais estreito. Então, nasce gente pra caramba, mas em compensação a expectativa de vida é pequena, então poucos chegam às idades mais avançadas. Então, aqui é a etapa 1. Quando ocorre a etapa 2, o que acontecia? A mortalidade vai cair. Eu vou ter a melhoria na qualidade de vida da população, no que diz respeito ao acesso a métodos do setor sanitário e setor médico. Então, a mortalidade vai cair, só que para de morrer jovem, para de morrer adulto, para de morrer idoso, então eu vou ter aquela explosão demográfica, eu vou ter um grande crescimento populacional. A gente vai ver aqui ó, a ampliação em todos os segmentos da pirâmide. A base continua larga, mas eu vou ter o alargamento do corpo e do topo. Quando a gente chega na etapa número 3, eu vou ter a queda dos índices de natalidade. Aí é a vez da mulher entrar no mercado de trabalho, é a vez do aumento do custo de vida, aí entram os métodos contraceptivos. Então, se a natalidade está caindo, a expectativa de vida continua crescendo, né, no ritmo mais lento, mas obviamente a medicina continua evoluindo. Eu vou ter o estreitamento da base. Eu começo a ter um processo de estreitamento dessa base, porque o número de jovens da sociedade vai ser gradativamente menor. Até eu chegar na fase 4, que é quando eu tenho uma alta expectativa de vida e eu tenho uma taxa de natalidade mais reduzida. Né? Então a base vai estar mais estreita e o topo mais alargado. Em compensação aqui ó, há uma equivalência. Eu tenho um momento de estabilidade. Nasce pouca gente, mas em compensação a expectativa de vida também é maior. E é importante a gente tocar aqui ó, nesse termo que a gente ainda não tinha falado, que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ela é o número médio de filhos por mulher. Então, ó, você tem que estar atento a isso. A natalidade é quantas crianças nascem, quantos nascimentos eu tenho para cada 1.000 habitantes. Então, vou fazer um recorte. Quantos habitantes eu tenho? 1.000. Então, desses 1.000 habitantes aqui, quantas crianças nasceram ao longo de um ano? Então, isso é a natalidade. A fecundidade ela vai ser mais específica para fazer essa avaliação, porque ela vai falar do número médio de filhos por mulher. Então, em uma sociedade onde eu tenho população em áreas rurais, menor custo de vida, menor escolaridade, a tendência é ter uma fecundidade mais ampla. As mulheres tendem a começar a ter filhos mais cedo, então a fecundidade vai ser maior. Vou ter um número maior de filhos por mulher. No Brasil, pelo IBGE, a gente classifica a fecundidade por mulher em idade fértil, ou seja, a gente considera aqui no Brasil de 15 até 49 anos de idade. Então, a mulher que está dentro desse escopo, ela está sendo considerada pelo IBGE como fértil. Então, o número de filhos que ela tiver durante esse período da sua vida vai contribuir para esse número. Por que 2,1? Por que eu estou dizendo que a fecundidade ideal é de 2,1 filho por mulher? Pô, é para ter 2 filhos e um braço? Não, né? É uma média. Porque uma mulher vai ter 1, a outra mulher vai ter 3, a outra vai ter 4, a outra não vai ter nenhum. E aí, quando eu tirar a média de todas essas mulheres de idade fértil, o ideal é ter 2,1. Por quê? Porque é uma taxa de reposição. Para cada casal, para cada 2 indivíduos, o ideal é que hajam 2 crianças, 2 filhos. Por quê? Porque a relação hoje que a gente tem não é uma preocupação apenas de a espécie humana se extinguir. Né? A gente não se reproduz apenas para que a humanidade não acabe. Hoje, as relações humanas, elas entram numa esfera já do ponto de vista econômico. Ou seja, eu tenho 2 adultos que estão inseridos no mercado de trabalho. Uma hora esses adultos vão se aposentar, vão morrer, eles vão se retirar do mercado de trabalho. E eu preciso, para que o fluxo econômico se mantenha, haver 2 jovens para ocupar esses espaços. Então, para cada casal, né, então, para cada mulher, porque o homem não engravida, né, para cada 2 indivíduos, o ideal é que eu tenha 2 jovens, né, 2,1 filhos. Eu mantenho uma taxa de crescimento lenta, sob controle, eu consigo gerar infraestrutura, consigo compensar uma mortalidade, um evento mais catastrófico, mantenho a estabilidade demográfica e aí, é claro, faço a reposição no mercado de trabalho. Essa é a razão pela qual, quando a gente olha a pirâmide, a gente subdivide ela em 2 pedaços. A população economicamente ativa, que você vai ficar íntimo disso, vai chamar de PEA, e a população economicamente inativa, que você vai chamar de PEI. Então apareceu na tua prova PEA, apareceu PEI, já sabe que é a
população economicamente ativa e população economicamente inativa. Quem é a população economicamente ativa? São os indivíduos que estão inseridos no mercado de trabalho ou que fazem pressão para que haja essa manutenção das práticas econômicas. Quem compõe isso? Então, jovens a partir de 16 anos, que são considerados aqui, pessoas inseridas no mercado de trabalho e desempregados que estejam procurando emprego. Importante isso. O cara pode estar desempregado, mas ele tem que estar procurando emprego. Por quê? Porque no momento onde ele, apesar de desempregado, continua procurando emprego, ele colabora para fazer a regulação do valor dos salários. Lembrar, quanto maior a oferta de mão de obra, os salários tendem a oscilar de acordo com isso. Então, se tem muita gente para trabalhar, os salários tendem a cair. Se tem pouca gente para trabalhar, os salários tendem a aumentar. Essa é uma daquelas coisas que você leva em consideração na hora que vai escolher a sua carreira. Coisa assim, o que faz uma carreira ganhar mais ou uma carreira ganhar menos? Um dos elementos é a disponibilidade de trabalhadores. Se eu tenho uma carreira nova, como por exemplo, programador, o pessoal de TI, que são mercados novos, que tem poucos profissionais qualificados para cumprir essas tarefas, os salários deles tendem a ser maiores. Agora, outras carreiras que já estão mais consolidadas, que já tem um número maior de profissionais atuantes, tendem a ter uma redução nesses valores, tendem a ter uma dificuldade de negociação salarial. Por quê? Porque o patrão sabe que se tem bastante gente, se você está insatisfeito com o seu salário, ele não vai ter dificuldade de se substituir. Então, o cara que está desempregado, ele consegue realizar essa pressão no mercado, colabora com a economia. Quem é a população economicamente inativa? O estudante, o aposentado, o desempregado que não está procurando emprego e o indivíduo que possui algum grau de deficiência que o impeça de cumprir, realizar tarefas dentro do mercado de trabalho. Então, o fato do cara não ter uma perna não significa que ele não está sendo no mercado de trabalho. Não é esse nível. O cara tem que ter uma deficiência que dificulta ele, impede ele de estar atuante dentro dessa lógica trabalhística. Numa boa, então, população economicamente ativa, população economicamente inativa. Qual é a relação desses dois? A população economicamente ativa paga impostos. Trabalha e, por causa disso, paga impostos. Esses impostos devem ser utilizados para quê? Para sustentar a população economicamente inativa. Sustentar muito entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou reverter esse fluxo. Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando. Um dos impostos que eu pago é o INSS, ou seja, é um imposto que vai ser utilizado para pagar o salário dos aposentados. Para que eu, lá na frente, quando me aposentar, também tenha essa relação de quem está inserido colabora para manter, pagar as aposentadorias de quem já está fora do mercado. O imposto vai ser utilizado para pagar o quê? Para construir escolas, hospitais. Então, toda essa geração de riqueza está inserida quem está inserido no mercado de trabalho. Quem não está, se beneficia dessas relações. Lógico, o estudante ele está na PEA agora, mas daqui a poucos anos ele vai estar inserido na PEA e vai começar a contribuir dentro dessa lógica. Tudo bem? Até aqui alguma angústia, algum desconforto? Vamos continuar? Quando a gente falou no vídeo anterior sobre transição demográfica, eu falei de um determinado momento que não era obrigatório, que inclusive os países se esforçam muito para que ele não aconteça, que é o da pirâmide invertida, que é quando eu tenho crescimento vegetativo negativo, quando a população tende a diminuir de tamanho. Por quê? Porque quando o custo de vida nas áreas urbanas cresce demais, quando as condições de trabalho para as mulheres ficam demasiado hostis devido à sua condição de maternidade, você opta por não ter filhos. Assim, muito caro manter, então eu vou ter um ou nenhum. E aí a taxa de fecundidade, ela cai abaixo dos índices ideais. E é importante para você perceber, o Brasil hoje, ele já começa a entrar dentro desse cenário. O Brasil ele já tem hoje uma taxa média de fecundidade oscilando aí de 1,8, 1,9 filho por mulher, ou seja, o Brasil já iniciou um processo de envelhecimento populacional. Algumas regiões do Brasil colaboram ainda para a média subir um pouco, outras colaboram para que a média caia muito, mas no padrão nacional, o Brasil já está abaixo da média de reposição na fecundidade. E como é que isso impacta o país? Qual o problema disso? Primeiro problema é, eu vou ter o aumento da expectativa de vida gradualmente, que gera um envelhecimento populacional. Quando eu olho o escopo relativo, percentual dos indivíduos que estão presentes na sociedade, eu vou ter tanto percentual de jovens, tanto percentual de adultos,
tanto percentual de idosos. Se os adultos têm poucos filhos e eles vão chegar na idade mais avançada, os adultos vão se tornar idosos e o poucos jovens, o número menor de jovens vai se tornar adultos. Então eu vou começar fazer o quê? Espremer essa pirâmide. Ela vai começar a se inverter. O topo começa a ficar mais largo do que o corpo e a base. E é lógico que isso vai gerar alguns problemas. Por quê? Quando eu tenho uma mão de obra abundante, e eu tenho esse cenário aqui, ó, quando eu tenho a etapa número 1, eu tenho muita gente trabalhando, só que como a expectativa de vida é mais baixa, nem todo mundo que está inserido no mercado de trabalho vai conseguir chegar na idade idosa, e mesmo que chegue, não vai viver muito tempo. Então eu tenho gente pra caramba contribuindo, pagando imposto, e pouca gente para receber. Preciso cobrar impostos muito pesados? Não, porque como tem muita gente contribuindo, cada um vai dar um pouquinho e eu vou conseguir colaborar, vou conseguir suprir essas necessidades do setor previdenciário. Quando esse processo de inversão começa a acontecer, eu tenho cada vez menos gente inserida no mercado de trabalho e cada vez mais gente se aposentando. Eu tenho mais gente para receber e cada vez menos gente pagando os impostos, contribuindo. Eu vou começar a gerar um desequilíbrio, as contas vão começar a ficar mais apertadas. Quando isso aqui ocorre, então, a inversão da pirâmide, eu vou ter a escassez de mão de obra. Por quê? Como eu não tenho 2 jovens para cada 2 adultos, o adulto se aposenta e vai faltar jovem para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Então vou ter um cenário de escassez de mão de obra. MDO aqui, para quem não sabe, gente, é a abreviação aí que a gente usa para falar de mão de obra. E aí, é claro, a crise no setor previdenciário, porque eu vou ter os aposentados não conseguindo receber suas aposentadorias, e aí, problema. As medidas que eu tenho, uma vez que você deixou isso aqui acontecer, as medidas que eu tenho para solucionar isso são um pouco impopulares. Primeira delas, vamos lá. Medida em longo prazo. Tem que estimular a galera a ter filho. Eu tenho que adotar medidas de incentivo à natalidade. E são diversas pelo mundo. Você tem desde países que pagam, né, dão auxílio financeiro para que os pais decidam. Então, qual é o seu problema? Por que você não quer ter filho? Eu não quero ter filho porque é muito caro. Não tem problema. Então o governo vai pagar para você um valor mensal fixo para que você possa ter filhos. Né? Não tem o dinheiro é problema. Não tem problema. Eu não sei cuidar de criança. Tem um exemplo aí do governo francês, a iniciativa deles, de que durante um determinado período, assim que seu filho nasce, eles mandam um funcionário público na sua casa que vai te ensinar a cuidar do seu filho. Então, como é que troca a fralda? Quando o bebê quais são os cuidados que tem que ter? Então, se o seu problema era esse, não tem problema, o governo vai pegar e vai te dar esse suporte. Porque o empregador não gosta com a licença de maternidade, né? Não tem problema. Então, o governo pega países como Dinamarca, Suécia, 80% do seu salário durante o período de licença maternidade e paternidade é pago pelo Estado. Então, o empregador, ele diminui os encargos em cima dele para que ele não veja como problema contratar a população jovem e o jovem não veja como problema também dar início a uma vida familiar por conta de comprometer sua vida profissional. Então, primeira coisa que você tem que fazer, incentiva a natalidade. Claro, por que é de longo prazo? Porque o moleque que está nascendo agora só vai ser no mercado de trabalho daqui a 2 décadas. Então não dá, se você já chegou nesse cenário, não adianta, você não vai conseguir resolver agora com essa medida para longo prazo. Medidas de curto prazo, o que você tem que fazer para resolver o problema? Primeiro, aumentar os impostos. Então o cara que está inserido no mercado de trabalho vai ter os seus impostos aumentados e diminuir, congelar as aposentadorias. Você começa com arroz, você começa com um processo, as medidas que chamam de austeridade. Porque o aposentado vai começar a ganhar menos, quem está contribuindo vai ganhar mais para essa conta poder fechar. E as medidas também de que já não tem gente para trabalhar. Então vamos começar a chamar gente de fora. Começa um incentivo migratório para poder ocupar esses postos de trabalho que estão vazios, né? que precisam ser ocupados. O problema é que o incentivo à migração, ela vem junto com outro problema, né? Que é um grande mal aí do final do século XX e do século XXI, que é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Muitos países cria-se a impressão de que o estrangeiro que está chegando lá está roubando o trabalho do nativo, né? Do cara que é originário daquele país, originário daquele local. Quando, na verdade, o governo adota medidas, países, por exemplo, como o Canadá, países como a Austrália, a Alemanha começou a fazer isso agora, né? A gente vive hoje em meio a uma crise na zona do euro
E a Espanha é um país muito afetado. A Espanha é um dos países que tem maiores índices de desemprego entre as populações jovens. Porque a Alemanha vive um cenário de envelhecimento populacional e escassez de mão de obra. O que houve? Houve uma negociação entre o governo alemão e espanhol para que a Espanha envie trabalhadores e para poder ocupar esses postos de trabalho na Alemanha. Então o governo espanhol vai mandar a gente para trabalhar na Alemanha. O problema é que é possível e muito provável, né, dentro da conjuntura atual, que esses trabalhadores sejam enxergados como o cara que está indo para lá roubar um emprego. Então, a migração ela também acaba gerando xenofobia, acaba gerando tensões internas. Então aqui, ó, essa é a razão pela qual os países tentam desesperadamente não deixar esse cenário acontecer. As reformas da Previdência, as reformas das legislações trabalhistas, do que diz respeito à licença maternidade e paternidade, têm que ser revistas para que a concepção de ter mais ou menos filhos possa ser suavizada e aí a fluidez econômica e demográfica possa acontecer de forma equilibrada. Falou, gente? Continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais temas de geografia da população extremamente importantes no vestibular. Um grande abraço.